que tinha gente dormindo no meio de tantas obras de arte num prédio ainda em construção em São Paulo? Qual foi a reação do público quando urubus, de verdade, participaram de uma obra de arte? Sabia que já teve uma passagem secreta, bem discreta mesmo, na Bienal? E teve carnaval também, com a exposição de arte do Pará no Sambódromo do AMB. Isso é só um exemplo das muitas histórias que eu vou te contar aqui no podcast Bienal 70 Anos, uma coprodução da Fundação Bienal de São Paulo com o UOL. Eu sou a Marina Persson e vou trazer aqui momentos de destaque desse, que é um dos maiores eventos de arte contemporânea do mundo, com exposições marcantes, boas histórias e também algumas controvérsias, como não podia deixar de ser. São 10 episódios, um a cada semana. Os primeiros estão divididos por décadas e eu começo aqui pelos anos 50, contando as origens dessa exposição, como tudo começou. O podcast Bienal 70 Anos é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muitas imagens que fazem parte dessa história você pode conferir no UOL, na página Bienal 70 Anos e também no site bienal.org.br/70 anos. Para começar a história da Bienal, eu vou voltar no tempo, para os anos 50. Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. São Paulo vivia um boom de crescimento. Em apenas 10 anos, a população tinha dobrado, passando os 2 milhões de habitantes. A cidade também tinha se industrializado. Nessa época, a família do Francisco Matarazzo, um imigrante de origem italiana, era dona do maior grupo industrial da América Latina, a Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. O sobrinho dele, Titilo, usou a fortuna que tinha para revolucionar a cena cultural de São Paulo, criando importantes equipamentos culturais. O Luiz Ernesto Caual, jornalista de destaque dos anos 50 e fundador do Museu da Imagem e do Som, que hoje está com 93 anos, lembra do impacto dos feitos do Titilo. Titilo Matarazzo, para mim, é a figura exponencial da arte e da cultura de São Paulo no último século. O Titilo era empresário muito rico, então ele comprou obras dos artistas. O Titilo Matarazzo tornou-se o mecenas das artes de São Paulo. E de diferentes tipos de arte. Foi o Titilo que fundou o MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que também fica no Parque Ibirapuera, ali, na frente do pavilhão da Bienal. Ele financiou o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, que era muito inovador para a época. E também a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que era um estúdio moderno de cinema que produziu filmes importantes. Entre eles, O Cangaceiro, de Lima Barreto, que foi recorde de bilheteria e ganhou prêmio no Festival de Cannes, que é o festival de cinema mais prestigiado do mundo. Em 1951, o Titilo inaugurou a primeira Bienal de São Paulo, que no início era organizada pelo próprio MAM, o museu que o Titilo tinha criado alguns anos antes. Foi uma iniciativa inovadora, porque se hoje existem centenas de eventos do tipo, na época só tinha a Bienal de Veneza. A ideia era ousada e um tanto megalomaníaca. O Titilo conseguiu trazer para o Brasil quase 2.000 obras de 25 países diferentes. Foi uma operação complexa e muito cara, boa parte bancada com o dinheiro do próprio Titilo. Exigiu muita diplomacia e a ajuda das embaixadas brasileiras com os contatos internacionais foi crucial. Os governos dos outros países tinham interesse em participar porque era uma maneira de se apresentar para o mundo de um jeito intelectual e sofisticado. A gente tem que lembrar que eram tempos de Guerra Fria. A ameaça soviética é real. A Guerra Fria começou. E a Europa era a grande referência cultural do mundo. Os Estados Unidos queriam ocupar esse lugar também. E para isso, eles não economizavam. Gastavam muito dinheiro para promover a sua produção artística. Mr. Pollock, in your opinion, what is the meaning of modern art? Exemplo disso é o Jackson Pollock, o artista que jogava tinta com força sobre a tela para compor os quadros. Modern art, to me, is nothing more than the expression of contemporary aims. Pollock teve muitas exposições bancadas pelo governo norte-americano e participou da 4ª Bienal de São Paulo em 57. Pollock era inovador, um artista de vanguarda muito conceituado e ajudava a melhorar a imagem pouco sofisticada que os europeus tinham dos americanos.
Mas a primeira Bienal não seria o sucesso que foi se não fosse a liderança de Yolanda Penteado. A esposa de Titilo era uma mulher inteligentíssima, elegante, de uma família quatrocentona do interior de São Paulo, que patrocinava o mundo das artes já fazia muito tempo. A tia dela, Olívia Guedes Penteado, foi uma das grandes mecenas do modernismo no Brasil. Olívia foi amiga de artistas como Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Heitor Villa-Lobos. A Tarsila é a pintora que fez o quadro Abaporu, aquele com uma pessoa de pé grande, do lado de um cacto e um sol brilhante no fundo. Esse quadro é um dos mais valiosos da arte brasileira. O escritor Oswald de Andrade e o compositor Heitor Villa-Lobos fizeram parte da Semana de Arte Moderna de São Paulo, que aconteceu em 1922 no Teatro Municipal e foi um dos grandes marcos do modernismo no Brasil. Mas voltando para Yolanda, ela cresceu nesse ambiente inundado pelas artes e levou Titilo para ele. A presença dela na sociedade paulistana foi tão marcante que ela virou até personagem de ficção. A minissérie da Globo Um Só Coração, de 2004, retrata a vida em São Paulo no começo do século. E Yolanda é a personagem central da trama. Nessa minissérie, ela é interpretada pela atriz Ana Paula Arósio. E não faltam cenas das festas que promovia, frequentadas pela alta sociedade da época. A sobrinha bisneta dela, Gabriela Hess, participou das gravações e conta aqui para o podcast algumas lembranças que tem da tia. A gente herdou aqui na minha casa muitos chapéus dela. Chapéus, malas e colares. E desde pequena eu gostava de brincar de teatro, né? E aí eu levava esses adereços para a escola e montava altos personagens, assim. Ela tinha muito bom gosto, ela era extremamente culta e tudo ao redor dela era muito belo. Yolanda tinha muito bom gosto e muita visão artística também. Para mim, a Yolanda era uma mulher extremamente contemporânea, era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher muito forte, que gostava muito de viver a vida e sabia viver a vida muito bem. E ela tinha uma imensa e profunda característica positiva de valorizar a arte como um principal agente de desenvolvimento humano. Então, além dela ter uma extrema cultura, ela propiciava a outras pessoas que tivessem acesso a maravilhas. E para trazer essas maravilhas para a primeira Bienal de São Paulo, a Yolanda viajou para vários países da Europa. Ela sempre ia acompanhada de Maria Martins, a escultora surrealista que tinha morado muitos anos em Paris e Nova York e conhecia os grandes artistas modernos. Talvez você já tenha visto uma escultura de Maria Martins. A mais famosa, chamada O Impossível, parece representar duas pessoas que tentam se beijar, mas o contato é impossível, porque as bocas ganharam formas pontiagudas, como garras. São obras instigantes que foram muito admiradas pelos colegas europeus e americanos. Infelizmente, ela não teve o mesmo reconhecimento no Brasil, mas os contatos internacionais da Maria e as portas que Yolanda abriu nas embaixadas brasileiras garantiram o sucesso da empreitada. E Yolanda, que foi assim, a que conseguiu realmente convencer os países a trazerem as suas representações para o Brasil. Esse é Marcos Mantuan, pesquisador da vida e da obra de Yolanda Penteado. Ele conta que, além de boa diplomata, a mulher de Titilo também conquistava a confiança dos artistas. Ela fez várias visitas ao Picasso, tanto é que na minha tese tem lá a foto de um bilhete. Ela pediu, na verdade, um autógrafo Picasso, né, num desses encontros. E aí o Picasso pediu o batom dela, né? E pegou um papel e desenhou uma cabra e escreveu lá, para Yolanda, né? Então, assim, você tem uma ideia do nível de intimidade e de proximidade que Yolanda teve com os artistas daquela época. Ela não era simplesmente uma intermediária entre a organização de um evento e as autoridades do país, muito pelo contrário. Ela estabeleceu uma relação muito próxima com muitos artistas. A única coisa que o casal não tinha era experiência em montagem de exposições daquele tamanho. Então o jeito foi aprender na prática. Os organizadores da Bienal chamaram os artistas que iam expor os seus trabalhos para colocar a mão na massa. E eles ajudavam a pendurar obras e a organizar as peças. E é por isso que artistas reconhecidos como Aldemir Martins e Marcelo Grassmann, que foram premiados na primeira Bienal, também aparecem na lista dos montadores da exposição. A falta de experiência ficou bem evidente no cronograma de montagem. As obras chegaram antes das portas serem instaladas no prédio da Avenida Paulista.
Isso, na Paulista. A primeira Bienal aconteceu na frente do Parque Trianon, onde hoje fica o MASP. E a exposição só foi para o Parque Ibirapuera, onde está até hoje, na edição seguinte. Com o edifício ainda em construção, a equipe não tinha como trancar o prédio e proteger as obras. Então o jeito foi dormir no meio da montagem. A equipe se revezava para passar a noite lá e assim garantir que as peças ficariam bem cuidadas. Outros tempos, né? E foi assim, com esse ar de improviso, que aconteceu a primeira Bienal de São Paulo. As fotografias da época mostram artistas carregando as próprias obras sem o protocolo que a gente vê hoje em dia. Nada de luvas ou inspeções minuciosas. Quem estivesse passando por perto arregaçava as mangas e ajudava no que precisasse. Nessas fotos tem até um homem sentado, descansando em cima de uma escultura que seria exposta logo depois. Foi desse jeito que as quase 2.000 obras foram instaladas e a exposição ficou pronta para abrir as portas. A seleção de peças era muito impressionante, uma coisa nunca vista no país. Pela primeira vez foram exibidas aqui obras do Pablo Picasso, o artista espanhol famoso por suas telas cubistas. Também do Alberto Giacometti, o suíço que ficou conhecido pelas esculturas expressionistas de pessoas muito compridas e finas. E de René Magritte, autor da icônica tela que tem um cachimbo e embaixo dele a frase "Isso não é um cachimbo". Também do Magritte são as telas em que um homem usando um chapéu coco aparece em cenários surrealistas com uma maçã no rosto ou caindo do céu. A festa de abertura da primeira Bienal de São Paulo foi no dia 20 de outubro de 1951. Titilo Matarazzo e Yolanda Penteado receberam 5.000 convidados, pessoas da elite econômica e cultural do país. Getúlio Vargas, que era então presidente, mandou 2 representantes, a mulher dele, Darcy, e o ministro da Educação e Saúde, Simões Filho. O lugar estava tão cheio, mas tão cheio, abarrotado mesmo, que o ministro teve que improvisar para conseguir chegar até a sala de exposições. Pois é, ele acabou entrando na festa pela janela. Toda a imprensa noticiou o evento e aqui a gente ouve um trecho transmitido na época pela Rádio Record. Sem dúvida alguma que o fato mais importante desta semana com repercussão internacional foi a inauguração festiva, ontem à tarde, cerca das 18 horas, da primeira Bienal de Arte Moderna, realizada sob auspícios do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E foi um desfile de homens em ternos bem cortados, bigodes aparados e cabelos brilhantes penteados para trás. Ao lado deles estavam senhoras nos seus vestidos elegantes, usando chapéus nos mais diferentes estilos, luvas e joias, tudo como mandava o figurino chique da época. Mas, do lado de fora, a situação era outra, bem diferente. Alguns militantes políticos e sindicalistas protestavam. Para eles, o evento era parte do imperialismo americano e essa influência maligna iria corromper os artistas. A proximidade do casal Titilo e Yolanda com o americano magnata do petróleo Rockefeller tinha sido bastante noticiada nos dias anteriores. Assim é a arte. Gera questionamentos, provocações, expõe contradições e dialoga diretamente com seu tempo. Por isso consegue ser relevante e atraente. A primeira Bienal foi um sucesso de público. Nos 3 primeiros dias de abertura recebeu 10.000 visitantes. Era o começo de uma nova era das artes no Brasil, como conta o crítico e curador Aguinaldo Farias. Frequentar a Bienal, numa cidade onde, não acontecia muita coisa, era um dever, era um luxo, era um imperativo, era obrigatório. As pessoas foram, havia uma massa de curiosos, interessados em saber que diabo de arte é essa que esses caras estão mostrando, o que é isso que se chama de arte. E para os artistas foi um verdadeiro maná. Para os artistas brasileiros, a Bienal foi efetivamente um marco divisor de águas, porque eles passaram a ter em primeira mão coisa que os museus aqui não tinham. Então ela funcionou como um museu e funcionou também como uma maneira de você acertar o passo, se informar, estar antenado com o que está acontecendo.
A primeira Bienal fez muito barulho, mas foi a segunda, de 53, que trouxe a consagração. Hoje, a Bienal de São Paulo é respeitada no mundo todo e está entre as mais importantes, junto com a Bienal de Veneza e a Documenta de Kassel, que acontece a cada 5 anos na Alemanha. Foi em 1953 que Titilo e Yolanda conseguiram um feito primoroso, trazer a Guernica para o Brasil. A tela tem 3,5 metros de altura por quase 8 metros de comprimento e é uma das mais famosas de Pablo Picasso. Trazer o quadro por si só já seria difícil por causa das grandes dimensões, mas o fato é que essa obra não costuma circular por aí. Na época, ela estava sob tutela do MoMA de Nova York e tinha deixado o museu brevemente para uma exposição na Itália. Hoje em dia, a Guernica está no Museu Reina Sofia, em Madrid, e não sai de lá por nada. A tela pintada em azul, branco e preto retrata um evento dramático da Guerra Civil Espanhola. Um bombardeio nazista sobre Guernica, cidade do País Basco, daí o nome. A artilharia usada foi tão pesada que cerca de 1/3 da população acabou ferida ou morta. Picasso levou a violência e o sofrimento para a obra, em que se vê desespero e símbolos tradicionais espanhóis, como o touro e o cavalo. Uma obra tão emblemática vem sempre cercada de histórias, e uma que eu gosto bastante conta que um dia um oficial alemão foi no apartamento de Picasso e viu uma foto da Guernica. O oficial ficou muito impressionado com o que viu e perguntou: "Foi você que fez isso?" E Picasso teria respondido: "Não, foi você." As negociações para trazer essa obra foram longuíssimas. Primeiro, Titilo enviou uma carta para o Picasso pedindo o empréstimo da tela. Depois, amigos e diplomatas continuaram apoiando a negociação com telegramas, cartas e visitas, até que o artista pernambucano Cícero Dias, que era amigo do Pablo Picasso, conseguiu convencer o espanhol. A Guernica viria para o Brasil junto com outras 30 obras do artista. E o trajeto não foi rápido, a gente está falando dos anos 50. A tela partiu de Milão e foi levada até o porto de Gênova, onde embarcou numa viagem até o porto de Santos e chegou de caminhão no Parque Ibirapuera, que ainda estava em construção. Era muita lama e o caminhão atolou. Então foi assim, no meio da lama, que um dos grandes símbolos das comemorações do 4º centenário de São Paulo entrou na Bienal. Sim, a segunda Bienal de São Paulo coincidiu com as festas do aniversário de 400 anos da cidade. E a pessoa escolhida para organizar as comemorações foi ninguém menos que Titilo Matarazzo. O mecenas não poupou esforços para fazer algo realmente grandioso. E ele conseguiu. Além de esticar a segunda Bienal para dar tempo de incluir o evento nas comemorações, ele encabeçou a comissão responsável pela construção do Parque Ibirapuera. A ideia de ocupar aquela grande área pantanosa na zona sul de São Paulo com um parque era antiga, mas foi Titilo quem chamou Oscar Niemeyer para desenvolver o projeto. O arquiteto carioca já era bastante conhecido pelo conjunto da Pampulha em Belo Horizonte, e a sua fama superou o fato dele ser comunista, algo que incomodava bastante a elite paulistana da época. Niemeyer desenhou vários edifícios como o Museu Afro, a Oca, o MAC USP, o Auditório Ibirapuera e o antigo Palácio das Indústrias. Esse foi o primeiro nome que o pavilhão da Bienal recebeu, Palácio das Indústrias. Depois ele foi rebatizado em homenagem ao Titilo Matarazzo e hoje todo mundo conhece como o pavilhão da Bienal mesmo. Isso porque a exposição é a cara do edifício, mesmo o prédio recebendo vários outros eventos durante o ano. A segunda Bienal ainda contou com outras grandes estrelas além do Picasso. Tinha peças do americano Alexander Calder, que faz aquelas obras que lembram móveis gigantes. Do norueguês Edvard Munch, famosíssimo pela tela O Grito. Também do francês Marcel Duchamp, que chocou o mundo da arte quando colocou um mictório na sala de exposição. Entre os brasileiros estavam Alfredo Volpi, conhecido por suas bandeirinhas, e Di Cavalcanti, que pintava figuras populares do Brasil. Os dois dividiram o prêmio de melhor pintura da edição.
E ainda tiveram muitos outros. Sorte de quem conseguiu ver tantos talentos reunidos, porque os custos de transporte seguro tornam inviáveis uma exposição desse porte nos dias de hoje. O evento foi um sucesso de público, com mais de 100 mil visitantes. E sucesso de crítica também, perfeitamente resumida no comentário do secretário da Bienal de Veneza, a grande inspiração e referência para Titilo. Ele teria dito assim: a segunda Bienal de São Paulo quebrou 50 anos de tradição de Veneza. Os paulistas realizaram em 2 anos o que levamos 50 para conseguir. Não tinha o que discutir. A Bienal de São Paulo estava consagrada, mas em pouco tempo iria enfrentar novos desafios muito maiores do que um caminhão atolado na lama ou prédios inacabados. No próximo episódio de Bienal 70 anos, eu vou te contar sobre a exposição nos anos de chumbo. A censura chegou com tudo, mas os artistas não ficaram quietos. Vieram críticas do mundo inteiro, e entre manifestos, performances e vazios, a 10ª Bienal ficou conhecida como a Bienal do Boicote. Antes de terminar, eu vou pedir a sua ajuda para o 10º e último episódio desse podcast, que vai ser interativo, para você tirar as dúvidas que você tem sobre arte. Quer saber como um artista cria? Para onde vai a obra quando a Bienal acaba? Pode perguntar o que você quiser. Escreve para 70anos@bienal.org.br. Eu vou adorar investigar tudo isso para você. Esse episódio usou áudios do documentário Guerra Fria, Avanço das Superpotências do History Channel, Jackson Pollock, Blues Poles, do vídeo A Luta pelo Transporte em São Paulo, de Jean Manzon, do tema de abertura da minissérie Um Só Coração, do arquivo de áudio da Bienal, da Rádio Record. O podcast Bienal 70 anos tem narração de Marina Persson, pesquisa, reportagem e roteiro de Laura Ming, produção e reportagem de Laura Capanema, desenho de som, montagem e trilha sonora original de Fernando Céspedes, gravação e supervisão de som de Rafael Veríssimo, coordenação de Juliana Carpanês, gerência geral de MOV de Antoine Morel, direção de conteúdo UOL de Murilo Garavello, coprodução do UOL e Fundação Bienal de São Paulo. Há 70 anos, você não sai você. Esse podcast é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.